Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livre nós de todos os maus em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 31. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco. Contexto da palavra: Moisés poderá identificar a ideologia do opressor. Versículo 1. Moisés replicou: E se eles não acreditarem em mim e nem fizerem caso, dizendo: Javé não apareceu a você? Versículo 2. Javé perguntou a ele: O que você tem aí na mão? Moisés respondeu: uma vara. Versículo 3. Então Javé lhe disse: Jogue no chão. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou em cobra. Moisés, assustando, saiu correndo. Versículo 4. Javé disse a Moisés: Estenda a mão e pega pela cauda. E ele estendeu a mão e pegou-a pela cauda, e ela se transformou em vara. Versículo 5. Então Javé disse: Isso é para acreditarem que Javé, o Deus dos antepassados deles, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você, Moisés. Versículo 6. Javé disse-lhes ainda: Coloque a mão no peito. Moisés colocou a mão no peito. Ao retirá-la, a mão estava leprosa, branca como a neve. Versículo 7. Javé disse: Coloque de novo a mão no peito. Moisés colocou de novo a mão no peito, e ao retirá-la, estava normal, como o resto do corpo. Versículo 8. E Javé disse: Se eles não acreditarem e não fizerem caso de você, Moisés, no primeiro sinal acreditarão em você, Moisés. E no segundo, versículo 9. E se não acreditarem e nem fizerem caso de você, Moisés, e nem dos dois sinais, pegue água do rio Nilo, derrame na terra seca. A água que você pegar do rio Nilo se transformará em sangue sobre a terra seca. Tá bom? Contexto da palavra: a porta-voz de Moisés. Versículo 10. Moisés insistiu com Javé: meu Senhor, eu não tenho facilidade para falar, e nem ontem, e nem anteontem, nem depois que falaste ao teu servo. Minha boca, minha língua são pesadas. Versículo 11. Javé replicou: Quem dá a boca para o homem falar? Quem torna mudo o surdo, capaz de ver o cego? Não sou eu, Javé? Versículo 12. Agora vá, estendarei a sua boca, e ele ensinarei o que você há de falar.
Vou ler mais uma vez, versículo 12. Agora vá, e eu estarei em sua boca, ensinarei o que você há de falar. Versículo 13. Moisés, porém, insistiu: Ah, não, meu senhor, envie o intermediário que quiser. Versículo 14. Javé ficou irritado com Moisés e disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Uma pergunta. Sei que ele sabe falar bem. Ele está vindo ao seu encontro e ficará alegre com você, Moisés. Versículo 15. Você vai, Moisés, falar com ele e transmitirá a ele as mensagens, e eu estarei na sua boca e na dele. Ensinarei a vocês o que deverão fazer. Viu, Moisés? Versículo 16. E ele falará ao povo no lugar de você, Moisés. Ele será a sua boca e você será um Deus para ele. Esse Deus aqui está com letra minúscula. Por isso que eu não sou muito chegado a falar o nome de Deus. Gosto de falar o Jeová ou Javé, porque é um nome mais correto. Versículo 17. Pegue esta vara na mão, é com ela que você fará os sinais. Viu, Moisés? Contexto da palavra. Moisés parte para o Egito. Versículo 18. Moisés voltou para a casa de seu sogro Jetro e ele disse: Vou voltar para o Egito para ver se meus irmãos ainda vivem. Jetro respondeu: Vá em paz. Versículo 19. Então, em Midian, Javé disse a Moisés: Volte para o Egito, porque morreram todos os que projetavam matar você, Moisés. Versículo 20. Então Moisés tomou sua mulher, a Zilpra, e seu filho, e fez montar num jumento, e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão a vara de Deus. Versículo 21. E Javé disse a Moisés: Quando você, Moisés, voltar ao Egito, procura fazer na presença do faraó os prodígios que coloquei na sua disposição. Mas eu vou endurecer o coração do faraó para que ele não deixe o povo partir. Versículo 22. Então você, Moisés, dirá ao faraó: Assim diz Javé: Israel é o meu filho primogênito. Versículo 23. E eu ordeno a você, Moisés, que deixe meu filho sair para que sirva, e se você recusar a deixá-lo partir, e eu matarei o filho primogênito de você. Versículo, contexto da palavra. A circuncisão do filho de Moisés. Versículo 24. Durante a viagem numa hospedaria, Javé foi ao encontro de Moisés e procurava matá-lo. Versículo 25. Séfora pegou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, com ele tocou os órgãos sexual de Moisés e diz: Você é para mim um esposo de sangue. Versículo 26. E Javé deixou quando ela diz:
o esposo de sangue, por causa da circuncisão. Contexto da palavra: o povo adere ao projeto de Javé. Versículo 27. Javé disse a Arão: vá até o deserto para encontrar-se com Moisés. E ele foi. Encontrou na montanha de Deus e o beijou. Versículo 28. Moisés contou para Arão tudo o que Javé havia dito, quando ele dera a missão, e falou de todos os sinais que Javé havia mandado realizar. Versículo 29. Então Moisés e Arão foram reunir todos os anciãos dos filhos de Israel. Versículo 30. Arão repartiu tudo o que Javé tinha dito a Moisés, e este realizou os sinais diante do povo. Versículo 31 para terminar. O povo acreditou e, ouvindo que Javé se ocupava dos filhos de Israel, viram opressão sobre ele, todos ajoelharam e se prostraram. Este foi o livro de Êxodo, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 31, Bíblia Sagrada de São Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco. Agora eu vou ler o comentário do rodapé da Bíblia Católica, do capítulo 4 de Êxodo, do versículo 1 e o versículo 9. Moisés acha que o povo não vai acreditar e nem fazer caso. Ele sabe que os sacerdotes e magos conseguem impressionar o povo para manter ideologicamente sob o controle, tendo adquirido poderes semelhante aos dos sacerdotes e magos egípcios. No capítulo 7 de Êxodo e no versículo 8, versículo 13, eu vou até conferir lá para você. O versículo 8. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo, versículo 13, porém o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Continuando o rodapé, Moisés poderá conscientizar o povo, desmascarando a ideologia do sistema egípcio e fazendo o povo acreditar que a libertação é possível e vai se realizar. O versículo 10 e o versículo 17 é uma última objeção de Moisés. Ele não sabe falar de maneira que o povo entenda. Vou ler mais uma vez aqui, do versículo 10 e versículo 17. É a última objeção de Moisés. Ele não sabe falar de maneira que o povo entenda. Arão tem essa facilidade, pois vive no meio do povo. Além disso, é um irmão de Moisés
e poderá ser o seu porta-voz. Versículo 18, versículo 23. Com o retorno de Moisés ao Egito, o projeto da libertação começa a ser executado. É aqui já se faz alusão ao término violento desse projeto no versículo 3, no capítulo 12 e do versículo 29. O versículo 24 e o versículo 26, o texto é obscuro o ataque de Javé contra Moisés. Se deve certamente ao fato de que ele se descuidou, não circuncidando o filho. É interessante notar que o texto vem logo depois de se mencionar a morte do primogênito do faraó. O versículo 23. É que os primogênitos hebreus serão salvos, graças ao sinal do sangue. No capítulo 12 e o versículo 13. Vou conferir lá no versículo 12 e o versículo 13. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo. O sangue passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. Eu vou ler o capítulo 12 e o versículo 29 de Êxodo. Contexto da palavra: a morte dos primogênitos. Versículo 12. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, todos os primogênitos dos animais. O versículo 34. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas maçadeiras, atada em seus vestidos sobre os seus ombros. O versículo 24 e o versículo 26, continuando o comentário do rodapé, o texto é obscuro, o ataque de Javé contra Moisés se deve certamente ao fato de que ele se descuidou, não circuncidando o filho. É interessante notar que o texto vem logo depois de mencionar a morte dos primogênitos do faraó, no versículo 23. É que os primogênitos hebreus serão salvos à graça ao sinal do sangue. Você pode ler lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 13. Para terminar o comentário, o rodapé do versículo 27 e o versículo 31. Começa a realização do projeto de libertação, para que ele não seja imposto de cima para baixo. São necessários a decisão e o compromisso a consciente do povo, que é representado por seus líderes em Sião. Você pode conferir lá
no capítulo 3 de Êxodo e no versículo 18. Nesse momento, os três, Javé, o povo e os líderes estão sintonizados para agir em conjunto. Este foi o comentário do rodapé da Bíblia Católica, do capítulo 4 de Êxodo, do versículo 1 até o versículo 31. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livros Pentateuco. Fica todos com a paz do Senhor Jesus. Que o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra-nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se o Deus eterno quiser e Ele permitir, estarei gravando o próximo vídeo amanhã, sim, se o Deus eterno quiser, tá bom?